Começa agora, programa Vibe Astral. Um momento de otimismo, bem-estar e consciência para começar o seu dia em alta frequência. Com o astrólogo e escritor Ricardo Ida. Salve, salve, um excelente dia, um maravilhoso, um abençoado dia, meus amores, minhas amoras, meus amoros. Estamos novamente juntos, como fazemos todas as manhãs, 9 horas em ponto, nas ondas da 95,7 FM, a rádio que toca a sua vida há mais de 30 anos, direto da Avenida Paulista para o mundo, com apoio do palmeirense mais bacanudo dessa Avenida Paulista, o meu querido Euri. E você já sabe, pode ligar aqui no 31710221, 32624490. Vou repetir o 31710221, 32624490 e se comunicar aqui com os nossos comunicadores, gente que pesquisa a fundo os diversos campos da espiritualidade, do esoterismo, do universo energético, do universo paranormal e também de saúde. E você também pode nos seguir no YouTube, canal YouTube Vibe Mundial FM. Lá você vai ter acesso a toda a programação, a todos os vídeos, a todos os programas que a gente produz aqui nessa rádio. E por falar em YouTube, eu já vou começando a fazer um convite para você entrar na egrégora do programa de hoje com a convidada por quem eu sou apaixonado, um trabalho incrível há mais de, pelo menos eu conheço, há mais de 30 anos. Já está no YouTube, então você já se inscreve no canal Mediunidade Clínica. Mediunidade Clínica hoje. E aí você vai saber bastante e uma continuação do papo com ela, que é escritora, pedagoga, graduada em neuroanatomia funcional e transpessoal, palestrante, especialista em transtorno de comportamento escolar e psicologia educacional. Desenvolve pesquisas na área da mediunidade há mais de 50 anos, embora não pareça, e também mediunidade clínica desde 1990. Ela é autora dos livros A Nova Metafísica, Conexão, uma nova visão da mediunidade, Mediunidade Clínica e Mediunidade e Autoestima, todos publicados pela editora Vida e Consciência. Ela é nada mais, nada menos que Maria Aparecida Martins. Seja bem-vinda. Nossa, eu fico muito honrada com o convite, quero agradecer e quero desejar um bom dia a todos. Não um bom dia assim tão empolgado quanto o seu, né? Que eu estava aqui entrando no pacote, pegando um pouco disso para mim, mas eu fico muito, muito feliz. Estou com a musa inspiradora, a gente ganha um ânimo, um fôlego. E a Maria Aparecida não só teve programa durante muito tempo aqui, né? Foi. Eu acho que nós fizemos 7 anos de programa. Eu não vou falar o nome errado, que era a Oficina Universal, isso, né? Isso mesmo, Oficina Universal. E aí também ela teve aqui recentemente também na rádio, falando sobre os dois livros dela, de alguns, né? Que é o Conexão, uma nova visão da mediunidade, que para mim eu sempre falo, é a Bíblia, é o pontapé inicial para falar de um estudo que não seja religioso, um estudo muito profundo, muito inteligente, muito simples, mas muito profundo, né? Da mediunidade e mediunidade clínica. E aí a Maria Aparecida, que sempre nos surpreende, também você pode acompanhá-la na plataforma Gaspareto Play. Olha, ela fez recentemente um sobre luto, um programa, né, um curso. Foi. Eu falei porque havia alguém que havia escrito e estava dizendo da dificuldade de trabalhar com aquela situação do luto, né? Então a gente conversou um pouquinho sobre as perdas e a melhor forma que, sabe, não dá para ser diferente. A gente precisa aceitar que depois que a gente veio do planeta, vai ir. Tem prazo de validade. E eu tô muito mais para ir. O meu prazo de validade, vencido, viu? Imagina. Brasileiro médio tem, assim, 75, não sei quantos meses, né? Eu tenho 78, então meu prazo de validade já foi. Tô lá naquela penduradinha, lá naquela. E assim, olha, próximo do vencimento.
Mas se bem que eu tive acesso a uns estudos, né, que diz que todo mundo, principalmente o pessoal urbano no Brasil, mulheres, né, os homens não, porque a gente é mais descuidado. Mas as mulheres nascidas a partir da década de 40 estão hoje com uma previsão de 100, 105 anos, né? Gente do céu, eu nem desejo tanto. Quero só enquanto der para entender bem, para trabalhar, enquanto estiver ativo. Depois vai para outro lado, continua do outro lado, sou reencarnacionista, não é? A vida continua do outro lado. Então, a gente está lá. Então, eu sugiro, porque a gente recebe bastante mensagens das pessoas que passam por situações, né, de perda, situações de luto em todos os sentidos, mas principalmente com a desencarnação dos seus familiares, pessoas queridas. Então, sugiro bastante assistir. É um trabalho incrível. E também esse aqui, eu vou até mostrar aqui na câmera, Encontro com os Orixás. Um livro incrível. Vocês sabem que eu pesquiso isso bastante lá na PUC, né? E também adoro o tema. Então, esse livro eu achei impressionante. Encontro com os Orixás. É que assim, eu quero botá-lo, então eu fico meio perdido para abrir. Como surgiu a ideia de fazer um livro sobre os orixás? Sempre os meus livros, né? Eles nascem do estudo, do curso, daquele grupo dos eternos que... A gente é um grupo de estudo, gente, que não vai embora nunca, né? Então, eles são os eternos. E aí as pessoas trazem os temas e a gente gosta dos temas. E muito da pesquisa da gente também entra nesse pacote, porque assim, como você vai falar de uma coisa que você não conhece? E eu sempre gostei, essa área da espiritualidade, ela sempre foi muito forte na minha vida. Quando pequenina, o que eu estudava mais na escola que eu gostava era um colégio de freira. Eu estudava história sagrada. Ai, gostava de ler aquelas histórias do Moisés. Gente do céu, essa menina lendo essas coisas. Eu gostava. Então, sabe o apelo interno? O apelo veio junto. Quando eu cheguei no planeta, já cheguei apelada. Então, aí eu fui indo nessa direção. E fui bater com o costado lá na Umbanda, e fui na Quimbanda. E aquela história... A primeira vez que eu fui num centro umbandista, nossa, aquilo me encantou. Aquilo era um espetáculo teatral de altíssima qualidade. Aquele povo com aquela roupa, a música, o ritmo, o atabaque, o canto... Nossa, e depois ainda de brinde tinha uma presença, né? Tinha a incorporação do preto velho. E aí descobri que não era só o preto velho, tinha, sabe, o caboclo e o preto novo e a cabocla e tudo, né? Então, nossa, aquilo foi uma coisa, me encantou. E eu fui estudando. E lá um dia, os eternos pediram para mim, olha, por que a gente não vai falar um pouco sobre Umbanda? Então, eu tenho muito a visão, assim, do arquétipo das coisas. Eu gosto disso. Então, essa visão é uma visão arquetípica dos orixás, aonde você vai falar do orixá, contar a historinha do orixá, falar, assim, das oferendas, tudo isso, mas trazendo aquilo que ele representa para você. Então, isso foi aí eu me encantei e fiz um estudo lá de pelo menos 16 orixás, incrível, os mais conhecidos, né? E na publicação, Aparecida, na publicação, só 3, porque senão vai virar uma bíblia, ninguém aguenta, né? Então, a gente escreveu assim, esse tema, né? Que é você se aproximar, você conversar, você estar assim próximo, na proximidade do orixá. Se somos todos, né? Corpo, mente e espírito, então todos são todos. O orixá também. Tem aquela corrente que diz que o orixá viveu encarnado e aquela outra corrente que diz que não, que ele nunca encarnou. Mas, encarnando ou não, o arquétipo é presente, não é? Então, Ogum representa nesta forma
a força, a coragem, né? O ir para frente, para abrir uma clínica de mediunidade há 25 anos atrás, a mais até, porque agora já fez os 25, já passou, né? Precisava de muita coragem, de muita bravura, de muita firmeza. Precisava de algum. Incrível. Ah, tá bom. Como, por exemplo, pesquisar esse tema na universidade precisa também. Então, sabe? Então é isso, Aparecida. O Ogum representa a coragem? É. Quando você fala, por exemplo, de Iemanjá, que eu não falo neste livro, mas só para exemplificar, Iemanjá é o arquétipo da grande mãe, que lá na Umbanda é Iemanjá, mas no catolicismo é Nossa Senhora. Então, é uma coisa que está para além da forma da gente ver, um potencial que está por trás daquilo que a gente vê fora. Fora você projeta o que tem dentro, né? Por isso é que é o encontro com os orixás. Foi por aí que a gente caminhou. Você sabe que eu não sou de falsa assim, modéstia. Então, eu tenho estudo muitos anos, faz mais de 30 anos, no universo religioso, inclusive na PUC lá. Uma biblioteca, eu tenho uma biblioteca importante, né? Bastante, muitos, mais de 1000 livros. E os seus estão bem gastinhos. Isso é legal, isso é legal. É sinal que a pessoa consulta, então, que indica, que fala. Justamente, eu acho bem legal. Eu acho que você é a autora que eu mais menciono nesse programa há 6 anos. E eu quero agradecer muito isso. Porque eu acho que é um trabalho. E eu fiquei muito surpreso, porque assim, eu tenho uma bibliografia, eu acho que eu fui iniciado nas religiões de matriz africana por um pai de santo, que foi o Tássio Gadzanes, que era, inclusive, foi cônsul do Benin, etc. Então, ele me proporcionou ter uma bibliografia bastante extensa sobre religiões de matriz africana. E eu acho o seu muito, mas muito inovador, justamente por isso, porque você traz, e ele foi presidente, inclusive, da Fundação Pierre Verger, você traz um capítulo, o capítulo 3, falando sobre Exu, né, o Senhor dos Caminhos, e aí você fala com muita profundidade sobre não só a experiência religiosa, o arquétipo, enfim, os Exus mirins. Você fala sobre Ogum, mas você fala sobre Euá. E isso eu achei impressionante. Primeiro, porque não tem quase nada na língua portuguesa de Euá. Ela é desconhecida. Por que Euá? Primeiro porque intuição, né? Porque ele representa a intuição e é nessa água da intuição que eu navego. Então, porque eu não tenho nenhum fenômeno visível, assim, olha, tenho clareaudiência, evidência, não tenho nada. Então, é parecida que vos fala, simplesmente. Mas a gente intui coisas, você tem saques, insights. E mais uma coisa é assim, porque no panteão afro, como noutros, o grego, o romano também, né? Você tem deusas. E diferente do catolicismo, que você tem um deus, e um Deus único masculino, e o resto vem atrás. Então, eles têm uma outra, não é certo, não é errado, é outra forma de ver, é uma outra visão. Então, nessa outra visão, existe o elemento feminino, como a alma, você tem ânimos e ânima, né? O homem também tem ânimos e ânima, a mulher também tem. Então, você tem aqueles componentes, porque a divindade não os teria. Se a alma me é dada pela genética divina. Então, a percepção do lado feminino, né? E quando eu falo lado feminino, é o acolhimento, a compreensão, o aconchego, o embalar, porque o masculino não teria, ia faltar, né? E quem não gosta de um aconchego? Quem não gosta de um afago? Quem não gosta do carinho? Isso é o lado feminino em ação. Todos nós, a humanidade toda. Os bichinhos gostam. Vê o bichinho que você cuida bem dele? Quando você chega em casa, ele vem abanar o rabinho para você. Então, ele também curte isso, não é? Então, por que no panteão
né, da humanidade, das divindades da humanidade, não teria a expressão do feminino. E a EUA faz a expressão do feminino. Todos nós conhecemos a Grande Mãe, todos nós conhecemos, sabe, a deusa dos raios, dos relâmpagos, a Oiá, né, da tempestade. E então, como que é EUA? A EUA, ela é a deusa da intuição. Ela intui, ela ama, mas ela representa, em termos psicológicos, a intuição. Ela também é grande mãe, porque ela teve filhos e ela amparou esses filhos, e depois, quando ela morre, ela se transforma num rio que ainda nutre esses filhos, não é? E ela ficou com a missão de intuir as pessoas. As histórias são bonitinhas, né? Eu trago os mitos para o livro para explicar a minha forma de pensar, não é? Eu ponho lá o mito e depois a gente vai discutindo cada pedacinho do mito. Porque é assim que eu dei o curso, é assim que eu dei a aula. Eu trazia o orixá, explicava a parte mitológica, falava o arquétipo que ele representava, contava as histórias, depois é que entravam os rituais. E depois, quando isso estava bem mastigado, aí a classe também já tinha entrado naquele clima, naquela história, trazia as suas vivências, as suas intuições, o como percebia isto em si. Aí a grande ideia é você saber que a EUA não está fora, Incrível. ela está dentro. E aí é como cada um começava a olhar com um novo olhar para essa intuição, né? Se a gente estivesse falando de tarô, por exemplo, a sacerdotisa, o 2 do tarô, né? Então a gente vai olhando, vai vendo, que sabe que aquilo que eu falo do orixá lá fora, eu só reconheço fora uma coisa que eu tenho dentro, porque só reconhece quem conhece. E como que você conhece? É porque a semente está dentro. Então, todos nós temos as sementes de orixás lá dentro. Basta só descobrir, só identificar. Só que esse só leva tempo, né? Mas o tempo também está aí, né? A eternidade está aí. Então, você sabe que eu fico muito impressionado, né, com a sua capacidade de... Você já disse no outro programa, você começou dando aula para os pequenos e hoje você consegue falar com todo mundo. Você consegue falar com os pequenos, com os grandes, e com todo mundo, independentemente do repertório, da bagagem que carrega intelectual. E um ponto que eu achei também muito interessante é como esse livro, as pessoas, eu vou falar de orixá. Não, você está falando justamente de autoconhecimento, você está falando de enxergar-se, mas novamente vem essa conexão com outros mundos, né? Porque Euá venceu a morte, né? Enganou a morte de certa maneira, e simbolicamente a gente pode falar que quando a gente se conecta, né, ou vive com a experiência com outros seres de outras dimensões, a gente está enganando, entre aspas, a morte. E Euá, para algumas tradições, ela é a senhora da decantação, né? É o momento em que você separa o físico do espiritual. Novamente, a mediunidade está presente nesse livro? Olha, seria muito difícil falar de orixá, né, e não falar de mediunidade, não esbarrar na mediunidade. Porque, enquanto sensibilidade, a mediunidade está presente em tudo. Imagina quando você volta isso para uma outra dimensão. Então, é impossível você tentar chegar a uma outra dimensão sem uma sensibilidade maior, sem você parar e prestar atenção nisso, porque exatamente a atenção que você vai dar para isso é que vai abrir espaço para novos conhecimentos. Você imagina uma pessoa que todo dia ela faz tudo igual, todos os dias come a mesma coisa, toma banho do mesmo jeito, faz tudo igual. Ela não vai crescer nunca. Lógico. Então, às vezes, a gente precisa de um desafio para o nosso crescimento. E a vida, às vezes, dá um trambolhão na gente, né? Dá um pescoção e fala, vai para adiante. E aí,
nós nos trancamos, queremos continuar sempre iguaizinhos, estamos fechados a novas colaborações. Então, aí vem o sofrimento, quando eu estou muito fechado, eu não aceito nada, né? E quando eu fui entendendo isso, eu fui tratando de abrir o meu olho e de abarcar aquilo, os convites que a vida traz, nesta sincronicidade, né? Se a vida trouxe a oportunidade de eu estudar as matrizes afro, por que não? Porque é de Umbanda. E daí? Fosse do que fosse, eu fui lá e achei uma beleza. Aprendi com aquilo. Depois me trouxe a oportunidade de ver, assim, lá o que veio da Grécia. E fui lá e fui ver aquilo. E depois vamos ver o que veio de lá, do outro lado do mundo, do Tibete. Vamos ler também, vamos estudar, vamos ver o que tem. Então, os eternos são os meus desafiadores, porque assim, olha, Aparecida, gostaria que você falasse sobre este tema. Gente, eu não sei tudo, eu preciso estudar, pesquisar, mas você sabe que quando você estuda, que quando você escreve sobre uma coisa, a aula que você dá, o livro que você faz, quem ganha o maior conhecimento com aquilo é você mesmo, não é? E tudo que nós levamos daqui é o nosso conhecimento, porque quando a gente chegou no planeta, não sabia, se sabia, não lembrava de nada, não é? Então, tudo que você aprendeu, que você elaborou, que você cresceu, que você trouxe à sua consciência, aquilo que te constitui hoje, é com isso que você vai. É isso que é a sua bagagem. Você trouxe uma bagagem psíquica e você vai embora com uma bagagem psíquica. Tudo mais fica, até o corpo. Então, por que não enriquecer esta bagagem, não é? Enquanto eu estiver no planeta é para aprender, todo dia. Nem que seja uma coisinha. Uma das coisas que também me chamou bastante atenção, você fala de Marte, de Ogum, né? Mas você estabelece até essa conexão com Marte. E aí, em um dado momento, você traz as fobias. Por quê? Porque é assim, ou você tem coragem ou você tem medo. Você tem naquele... A natureza te brindou, quando você veio para cá, com aqueles arquétipos, que são forças energéticas, o potencial do ser, não é? Então, digamos, a natureza deu para você a agressividade no pacote. Todo mundo tem. Não vem para mim que não tem, que é muito bom. Não, todo mundo tem. Usa, não usa, recusa, educa, faz o que quiser, mas todo mundo tem. Trouxe a sementinha. Então, quando você educa a agressividade, ela vira coragem, ela vira força, ato, vou, enfrento, faço, transformo isso numa realização. Que legal, ninguém faz nada, ninguém realiza nada sem isso. Quando você recusa a trabalhar essa agressividade, porque você acha que é feio, porque não aprendeu, porque não educou esse aspecto de si, você fecha essa agressividade e fica assim bem bonzinho, bem bonitinho, bem lindinho para todo mundo, só que você não está usando o potencial que você tem. E aí você não usou, você não desenvolveu. Então, você pode desenvolver de forma inadequada, transformar essa agressividade em violência. Por outro lado, você pode desenvolver de forma generosa e transformar essa agressividade em coragem, em realização. Agora, e o não usar? Nem virou coragem, nem virou violência, vai virar medo. Aí é assim, o primeiro medo que você tem não é um medão, uma fobia. Você se sente um pouco constrangido, você não tem coragem de enfrentar. Então, a pessoa fica meio sufocada, ela está meio constrangida. Tá, todo mundo já teve meio constrangido, sabe que é isso, né? E depois? Depois você continua sufocando. Passa do constrangimento por medinho. Agora, tô desconfortável aqui, sabe? Tô com medo de falar, tô com medo de enfrentar o microfone. Tô com medinho. E depois? Não, depois aí eu tô com medo. E depois eu tô com fobia, paura, terror, depois caiu lá que fica difícil, vai pro processo depressivo. E a depressão, se você ir nesta linha de raciocínio, ela tem a ver com
falta de agressividade. Né? Mas mesmo, por exemplo, é isso que, a questão de barata. Você tem uma pessoa que tem fobia, tem fobia. Isso tem a ver então com esse ímpeto, essa energia bloqueada. Que está contida em algum momento lá atrás, porque a barata é só um símbolo. Ninguém tem medo de uma baratinha, uma pessoa desse tamanhão. Não, a barata é só um símbolo, ela representa um grande perigo. E eu não enfrento a barata, como eu não enfrento outros perigos. Então, quando eu vou olhar o que a barata representa para mim, aí eu tenho chance do enfrentamento, né? E ninguém cresce, vai para adiante na vida com medo de barata, escondido atrás de uma mesa por causa de barata, né? Então, é a força da realização que vem através do educar a agressividade, em vez de conter. Essa mulher é incrível, né, gente? Ai, deu tempo. Já estourou o tempo, né, Uri? Meu Jesus Cristo. Horror. Meu Deus do céu. Falo muito. Não, eu queria ouvir mais. Mas é o seguinte, você quer ouvir e conhecer mais todo o trabalho da Maria Aparecida Martins? Você pode, então, ter acesso aos livros pela Vida e Consciência. Também, aonde? A gente tem um canal no YouTube, o Mediunidade Clínica, né? E a pessoa entra lá e vê se gosta daquele tipo de trabalho, né? O Instagram tá por aí, o Maria Aparecida Martins 93. E você dá uma olhada, vê se gosta, vê se é legal, se gostar, compra o livro, né? Vai aprendendo. Eu recomendo. E a gente vem aqui conversar com você de vez em quando. Sempre. E também tem o e-mail. O e-mail é assim, eu conservo desde os tempos daqui, né? O oficinauniversal@uol.com.br. Todos os dias eu olho esse e-mail, gente. Todos os dias. Que é uma herança daqui mesmo, né? Vocês sabem que eu não sou louco de botar meu nome. Eu digo, ela é a mestra do negócio. Você quer entender de mediunidade? Tem que começar antes mesmo. Olha, agora o povo vai me xingar, mas é verdade. Antes mesmo, no meu entendimento, de Allan Kardec, começa com a Maria Aparecida Martins. Ave Maria. E aí você vai ter uma visão muito contemporânea e essencial. Mas nos vemos amanhã às 9 horas em ponto. Um beijo, até mais.